Seja bem-vindo a mais uma aula de artes. Primeiro, as regras de higiene. Devemos usar álcool em gel para proteger as nossas mãos e nosso corpo de qualquer bactéria, tá certo? E vamos lá, como é que a gente vai proceder para tirar a máscara? Devemos ter uma sacolinha especial para guardar a nossa máscara. Se a gente não tiver a sacolinha, a gente vai fazer uma proteção depois. Lembrando que devemos ter mais de uma máscara guardadinha num saco plástico, certo? Agora vamos lá, vamos fazer a nossa proteção para a nossa máscara se a gente não tiver a nossa sacolinha. Vamos pegar uma folha branca, normal. Vamos dividir pela metade, certo? Ponta com ponta, como se fosse um envelope, ou como se fosse uma carta, só que ela vai ser deitada. Nós vamos desenhar uma meia-lua na parte de cima da folha, onde está a dobradura, e a parte de baixo é aquela parte que está aberta. Vamos criar uma meia-lua, certo? Como está aqui. Eu desenhei uma tesoura porque a gente vai recortar essa parte daqui, essa meia-lua, certo? E a gente vai deixar a nossa proteção assim, ó. O nosso envelope para guardar a máscara. Como que a gente deve guardar a máscara? Não devemos colocar as mãos na frente. Vamos retirá-la pelas alças da máscara. Juntamos. Deixamos bem assim, fora do alcance do nosso corpo. E a gente vai abrir pelo orifício. E vamos colocar as alças aqui. Guardamos, certo? Não deixe puxar muito para ela não aparecer. Tem que estar escondidinha. Seguramos aqui. Vamos dobrar bem bonitinho aqui. Guardamos. E nossa máscara está protegida. Depois que a gente fez isso, vamos colocar de novo álcool para certificar de que nossa mão esteja higiênica e limpa. E vamos começar a aula. E em um passar de mágica, eu vou me transformar em o tio Ravi. E estamos de volta depois que guardamos nossa máscara, higienizamos nossas mãos. Eu quero mostrar o nosso projeto de artes, que se chama Viajando e Pintando a História da Artes. Como assim? Viajando e pintando a história da arte? Pois é, a gente vai viajar por um mundo encantado da arte e vamos conhecer desde que começou a arte até os dias de hoje. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fechar os olhos e viajar no mundo da imaginação. Olá! Que bom que a gente está de novo junto! Hoje vamos falar sobre Idade Antiga ou da Antiguidade. Na periodização das épocas, a história da humanidade era o período que se estende desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano. A arte egípcia é a que se destaca em procurar refletir os movimentos do corpo e por apresentar preocupação com a delicadeza das formas. Sabiam que os egípcios usavam uma folha chamada papiro? Ela se encontrava às margens do rio Nilo. Nós, aqui no Brasil, também temos. Pode ver? Agora vou mostrar como é que a gente pode fazer uma folha de papiro. Vamos lá? Materiais para fazer a folha de papiro: uma folha branca, uma xícara de chá preto, um pincel ou algodão e uma sacola plástica. Ok, já viram tudo que a gente vai usar de material? Vamos começar? Eu peguei uma sacola preta para poder proteger minha mesa, porque a gente vai usar água e não podemos sujar
Mas que senão a mamãe vai ficar chateada. Então vamos deixar a nossa mesa organizada, prontinha para a nossa atividade, certo? Vamos pegar, lembra da folha branca? Uma folha branca. A gente pode usar essa folha inteira, assim, sem amassar. E temos uma aqui que está amassada. Eu vou mostrar como é que a gente pode amassar. Ó. Amassem como se fossem fazer uma bolinha, certo? Podem apertar bem muito. Abram e vamos esticar aqui na mesa para levar ela bem esticadinha. Como a gente sempre faz na sala de aula. Sempre dou dica para a gente fazer outras obras de arte. Eu coloquei nesse copo um chá preto com água. Só que eu deixei ele bem forte. E aí a gente vai fazer o quê? Peguei esse pincel. Pode ser qualquer pincel, algodão, como a gente já tinha feito na aula anterior, né? Aí eu vou colocar aqui para não molhar a minha mesa. E vamos passar só uma mão. Não vamos passar aleatoriamente não. Aleatória é quando você passa de vários lados. A gente vai passar só de um lado, certo? A gente vai. Pode deixar bem molhadinho para ela absorver a cor do chá. Ah, tia Javier, mas a folha está molhando. Não tem problema, certo? Não tem problema. Já coloquei. Agora eu vou colocar na varanda para secar e eu volto já já. Ok? Deixei a minha folha secando na varanda. Vocês podem procurar um espaço da sua casa para poder secar. E eu tenho aqui o resultado. Tá vendo? Ela não é a original. Ela é uma cópia porque ela é artesanal. Certo? Apesar de que a folha de papiro, ela também é artesanal. Mas ela aqui é mais rústica, mais feita em casa, tá certo? Então, olhem como fica. Tá vendo? Parecido com aquela folha que a gente fez da arte da pré-história. Esse aqui, olhem a diferença. Esse aqui não foi amassada. E esse aqui foi amassada. O que a gente vai fazer com essas folhas? Vocês podem fazer porta-retrato, podem fazer carta para o Dia dos Pais, podem fazer uma carta para alguém que vocês não estejam vendo por conta da pandemia. Então vocês ficam a critério de como vocês podem usar a folha de papiro. Agora vamos mostrar como é que a gente vai fazer a nossa atividade de casa. A atividade de arte dessa aula. A gente não estava falando sobre a cultura egípcia, né? Então como é que a gente vai fazer? Eu estou mostrando aqui alguns jarros que eles usam para colocar a cinza dos faraós, dos reis, das rainhas, né? Que eles colocam as cinzas dentro, eles guardam para proteger. Ou joias também, certo? Hoje em dia nós usamos para água. Se vocês vêm aqui no Ceará tem muito jarro desse. E a água fica bem gostosa. Quem tiver em casa pode avisar para o tio, certo? E dizer quanto é gostoso beber água de um jarro. Então eu vou mostrar aqui. Eu recortei para mostrar como é que a gente pode fazer. Tio Javier, eu não sei fazer esse jarro. Sempre fica um lado diferente ao outro. Acontece. A dica seguinte tenho duas dicas para fazer. Certo? Essas dicas são muito legais. Por quê? Porque quando eu era criança, eu também sofria muito em desenhar o outro lado. Igual com as máscaras. Lembra que a gente falou sobre as máscaras de carnaval? Como a gente poderia fazer para ficar igual? Então, vocês vão pegar uma folha, a primeira dica, dobram pela metade. Ah, tio Javier, não importa que fique esse lado aqui não. Porque quando a gente pinta, a gente vai deixar tudo bem bonitinho. Eu vou fazer aqui e eu vou mostrar aí uma imagem para vocês. Eu estou pintando a metade do meu jarro. Certo? Olhem aqui. A metade do meu jarro.
Como é que eu faço o outro lado? O outro lado, eu vou dobrar, se eu peguei aqui 2 folhas, vou colocar minha folha aqui embaixo, que eu não vou usar agora, né? Vocês veem que eu tenho um suporte aqui de madeira para poder pintar e desenhar, para não manchar a mesa e não ficar o desenho todo com figuras que estejam na mesa, tá certo? É outra dica que vocês podem fazer. Peguei um pedaço de madeira, aí eu dobro essa parte aqui, olhem aqui, ó. Não tem aqui? Olhem aqui. Tá vendo? Só tá feito esse lado, então eu vou dobrar para dentro. E eu vou passar a borracha em cima da figura feita de lápis. Mas tio Javier, para que tá apagando? Não, lembrem que a figura está dentro da folha. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu passe, o grafite vai ficar marcado do outro lado, bem clarinho. Aí eu vou pegar o lápis e eu vou enxergar onde eu marquei, certo? Onde eu marquei, bem devagarinho, bem clarinho, porque se vocês erram, vocês podem apagar. Olha como ficou. Tá vendo? Ó, os dois lados ficaram iguais e não tive problema. Essa é uma dica. Outra dica, e essa é um pouco mais complicada, porém ela é mais criativa. Ela ajuda mais a poder trabalhar nossa lateralidade e nosso traço. Eu cortei figura geométrica. O triângulo e coloquei o número 1. O círculo, coloquei o número 2. Cortei um retângulo, coloquei o número 3. E 2 círculos, o número 4 e o número 5. Que eu não marquei aqui, eu vou marcar já para não me confundir. 5, perfeito. Olhem aqui, ó. 4 e 5. Como que eu vou montar? Gente, eu vou mostrar esse trabalho com uma folha diferente. Só que vocês vão fazer na folha pequena, certo? O tio Javier vai fazer na folha grande para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma folha branca. Tenho aqui. Essa folha branca que o tio Javier gosta de usar muito, porque ela é grande, então ela me ajuda a que o meu traço fique maior, né, para pintar. E eu vou marcar aqui. Certo? Vocês estão vendo a imagem de como pode ser. Aqui. Tio Javier, como é difícil, é nada. Quando vocês peguem o ritmo, vocês vão ver que vai ser legal. Pode fazer do mais pequenininho até o mais grandão, não tem problema não. Então eu marquei aqui, se vocês veem, estamos com as figuras marcadas, certo? Eu vou pegar um lápis, grafite, um lápis de desenho, vou marcar essa figura por fora, certo? Se vocês não conseguem sozinho, pensem em alguém, um adulto, lhe ajudar, certo? Se não, tentem fazer vocês sozinho. Pelo menos tentem uma vez sozinho. Aí depois, se vocês não conseguirem, vocês pedem ajuda. Eu sempre faço isso. Eu tento primeiro fazer sozinho. E depois eu peço ajuda, se eu não consigo. Certo? Igual com o meu português. Quando eu não consigo falar uma coisa em português, aí eu tento. Mas quando eu não consigo mesmo, eu peço ajuda. Lembra que até falo com vocês para me ajudarem a algumas palavras que são difíceis para mim em português? Então, aqui ó, eu vou retirar os círculos, o retângulo, o círculo maior e o triângulo. Olha como fica a borda, tá certo? E aqui, vocês vão ver que eu marquei as folhas aqui, para vocês verem. O triângulo
o círculo maior, o retângulo e os dois círculos pequenos, certo? Marquei e eu vou pegar uma caneta preta e vocês vão contornar essa figura com a caneta preta. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui de lápis, eu vou contornar o que está fora da linha, certo? O contorno de fora. Tá vendo? Aí vocês vão pegar a sua borracha. Lembrem que a borracha ela tem que estar limpa, certo? Porque senão ela vai manchar seu trabalho. Como é que eu posso? Eu pego um pano e passo, pode lavar e deixar secando. Aí eu vou apagar. Ok, já apaguei, já está tudo arrumadinho, bonitinho. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar o meu jarro. Olha que legal. Apaguei as figuras que estão dentro, as figuras geométricas. Lembra que uma vez eu falei na escola que a gente tem a figura, certo? Mas a gente tem que enxergar as figuras geométricas que elas estejam. Por exemplo, se vocês olham para mim, certo? Que figura geométrica pode ver em mim? O círculo, que é a cabeça, e o retângulo vertical, que é meu corpo. Se eu colocasse em minhas mãos, então seria o círculo, né, da minha cabeça, o retângulo do meu corpo e duas linhas, dois traços que podem ser meus braços, com dois círculos que são a palma da mão, certo? Aí vocês já podem fazer. Sempre façam isso. Quando vocês olhem para um objeto que vocês queiram desenhar, observem e enxerguem a figura geométrica que está aqui. Eu vou colocar aqui um exemplo de alguns desenhos que a gente pode ver as figuras geométricas, tá certo? Com a água de chá, a gente vai fazer, de chá preto, a gente vai fazer a borda do desenho. Tem gente que gosta de desenhar primeiro tudo e depois passa a tinta ou a água de chá. Eu primeiro coloco água de chá ao redor para não manchar meu trabalho e depois eu pinto. Tá aqui. Eu vou pintar com minha água de chá ao redor. Por quê? Por que, tio Rafinha? Eu quero dar a impressão de velho, de antigo. Então, como se fosse um manuscrito. O que é um manuscrito, tio Javier? O manuscrito é aquele documento que se usava antigamente, que antigamente não tinha celular, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nem correio, tinha aqueles pombo correio, mas antigamente isso usava muito, bem antigamente, há muito tempo atrás, o manuscrito. Que mandavam as cartas, certo? E aqui, os faraós, eles colocavam as suas riquezas e até os próprios corpos quando eles se transformavam em pó. Pronto. Olha como fica meu trabalho. Tá vendo a diferença como é? Parece que a gente recortou o vaso e colocou em cima do papel? Não, parece, né? Mas não recortei. É o mesmo papel, o mesmo desenho. Então, eu espero secar. Vocês vão esperar secar. E vocês vão decorar. Eu vou colocar aqui alguns vasos para ter uma ideia. Mas você pode criar o vaso que vocês queiram. A figura que vocês queiram colocar. Se uma figura de vaso familiar, como é que é? Vocês podem colocar sua família. Se é um vaso de algum super-herói que vocês gostam, pode colocar. A impressão vai ser sua. Porque antigamente os faraós eles colocavam de acordo ao que eles iriam colocar dentro, faziam o desenho, certo? Aí vocês vão fazer o desenho que vocês queiram e vocês vão ser criativos, vão usar lápis de cor, canetinha, giz-cera e vão deixar esse trabalho bonito. Vamos guardar e mostrar para quando a gente voltar, ok? E nos vemos na outra aula.